Fala pessoal, tudo certo? Estamos aqui hoje no nosso segundo episódio, podcast Papo de Equity. Eu sou o César e hoje te trouxe um convidado de peso para estar abordando assuntos mais relacionados a vendas, psicologia comportamental, como se comportar em relação ao dinheiro e principalmente mais ligado a essas áreas comerciais. Vou deixar que o Henrique comenta um pouco mais aqui sobre o nosso convidado. Boa, como o César comentou, hoje a gente tem um convidado de peso aqui com a gente para conversar a respeito de vendas e psicologia. O currículo dele é um pouco longo, tá? Eu vou estar lendo aqui porque tá difícil até de decorar, tá? São 22 anos de experiência em vendas, sendo 13 anos como gestor comercial. Ele é formado em publicidade e propaganda pela Fevale em 2005, possui 2 MBAs, sendo em gestão de investimentos pela Estácio, neurociência aplicada ao desenvolvimento de pessoas, certificado em PNL pelo IBC, possui curso de extensão em educação comparativa internacional aqui na PUC, influência e persuasão no trabalho remoto pela Mental Fórmula, curso na área de administração e negócio pela Ambima, técnicas de vendas e negociações avançadas pela Vendice, experiências em empresas de diferentes portes com mais de 200 anos de história e atualmente ele atua há quase 11 meses no Grupo Capital como coordenador. Estou aqui com o meu amigo também, meu colega de trabalho, Alexandre Tadashi. Prazer, Alexandre. Gostaria que contasse um pouco mais dessa tua história, que a gente já viu que tem bastante coisa pela frente. Opa, em primeiro lugar, prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. São alguns anos mesmo de história ali, mas comecei basicamente já vendendo para os meus pais. A minha mãe já fala isso, que desde pequeno eu negociava com eles. Então, qualquer coisa que eu quero entrar num parquinho. Eu nasci em São Paulo, é importante falar, moro aqui no Rio Grande do Sul já há mais de 20 anos. E ela dizia que quando eu queria entrar num parquinho para andar em tal brinquedo, eu negociava. Então, eu fazia tarefas de casa em troca de tantas horas ali. E ali eu já comecei a perceber que negociação e vendas é uma coisa que fazia parte da minha vida e que eu ia querer tocar para sempre. Então, não é exagero dizer que realmente comecei ali aos 9. E desde então, desde as formações que eu venho buscando, sempre focado nessa área. Vendas e desenvolvimento de pessoas. Boa. E, cara, a gente viu ali na questão de negociação desde de pequeno para entrar em parques, enfim. Inclusive, o teu sobrenome também ele é de origem oriental, certo? Certo, certo. Eu tenho 50% dos avós orientais e 50% italianos. Boa. E, cara, tu acha que essa ideia de propriamente vender, tem alguma coisa a ver com a tua origem em si? Algo relacionado com os teus pais? Ou foi do nada mesmo que começou a surgir essa ideia de vender, de negociar lá na infância já? Não, o meu avô, por parte oriental, ele veio muito, muito novo para o interior de São Paulo, trabalhou na roça mesmo, cuidando dos irmãos dele mais novos, e ele sempre foi empreendedor, então ele nunca quis depender de ninguém. Então ele montou a empresa dele, montou o negócio dele, sustentou a família toda, cuidou de todos os irmãos, educou todos eles, e passou isso para o meu pai. Meu pai, por muitos anos, trabalhava de CLT, até que também ele falou, cara, nunca vou, ter um dinheiro que eu realmente quero trabalhando para outros. Então ele foi lá e abriu a empresa dele, e também precisava de meio que vender para entrar os clientes. Tirando a parte técnica, que a dele é de engenharia, coisas desse gênero, ele entendia que não adianta tu ser o melhor técnico possível se tu não vender. Precisa ter cliente para isso. Então, ele desde cedo foi para essa área e acabou me incentivando, né? Eu observei toda a trajetória, tanto do meu avô quanto dele, e, cara, cada vez mais que eu tinha contato, eu falava, realmente vendas é um negócio. Em todas as empresas precisa ter venda. Exatamente. E, independente, antes de empresa, você se vende, inclusive, por exemplo, num relacionamento. Você precisa se vender para a pessoa, né? Então... Exatamente. Eu até lembro que logo que eu cheguei em Porto Alegre, nesse início da minha trajetória profissional também, desde lá até hoje fica cada vez mais claro que até várias pessoas comentam que só existe uma profissão no mundo, que é vendas. A pessoa que estuda ali, que faz seus 6 anos de medicina, odontologia, enfim, qualquer outra área,
ele vai ter esse conhecimento técnico para estar aplicando no dia a dia, né? Esse é o foco do negócio dele, mas se ele não vender a ele mesmo, o trabalho dele como médico, como profissional da saúde ou profissional de qualquer outra área, de fato ele nunca vai conseguir ter êxito e praticar aquilo que aprendeu, né? Então, antes de se vender o próprio produto, a própria empresa tem que se vender, né? Então, fica cada vez mais claro isso mesmo. Boa, e cara, tu acredita que hoje tem um certo tabu com o vendedor? Porque a gente às vezes fala, pô, eu tô vendendo uma coisa, já vem aquela imagem de uma pessoa vendendo um produto ali na beira da praia, né? Tu acredita que hoje ainda tem esse tabu na sociedade quando você fala que você vende alguma coisa, algum serviço, algum produto? Ainda existe, acredito que ele está diminuindo, mas aí a gente precisa separar em 2 tipos, né? Tem o vendedor, que é aquela pessoa chata, que não tem as técnicas realmente de vendas, que é o cara que realmente só vai tentar te insistir, te empurrar alguma coisa, não focado no benefício do cliente, mas focado no bolso dele. Esses tipos de profissionais são os que levam a sociedade, que nem você comentou, a levar vendas para um lado pejorativo, para um lado ruim. Só que existe também uma parcela muito boa hoje de vendas consultivas que aí fazem esse outro lado, que as pessoas já estão enxergando como, opa, essa pessoa ela não está pensando no próprio bolso somente, mas é aquela relação de ganha-ganha. Então, tipo, ele está ganhando, fica claro que sim, porque é o trabalho dele, mas ele também está pensando no meu benefício, ele também está pensando no meu bem-estar, na minha longevidade e etc. E, cara, deixa eu te perguntar, quando que surgiu essa mentalidade para ti de diferenciar esse tipo de venda? Porque você comentou que lá no início da tua história você se vendia, enfim, para poder ir para o parque, enfim. Quando que deu essa mudança de chave que você viu que vendas era algo mais complexo do que propriamente oferecer, enfim, um produto ou um serviço? Eu trabalhei numa empresa de telefonia móvel, comecei como vendedor lá e lá eu cuidava de planos corporativos. E aí a equipe estava com uma dificuldade muito grande de alcançar a meta. E aí eu comecei a entender que é porque eles estavam tentando empurrar coisas e apresentar características. Isso é uma coisa que eu falo hoje, até hoje nos meus treinamentos. O que vende não são características, são benefícios. Características é tu dizer que a minha operadora tem 50 gigas a mais. Beleza, mas daqui a um dia a outra concorrente vai ter 100 a mais. E aí se for só característica por característica, acabou. Então, qual que é o benefício que eu tenho para te trazer? Além de eu te dar os 50 gigas, nesse exemplo, mas o que eu, como profissional, posso fazer para você, para a sua empresa? E quando eu comecei a fazer isso, eu comecei a bater metas. E aí, obviamente, não é só isso, né? Muita disciplina, muita técnica, força de vontade, porque a gente sabe que vender também não é fácil, né? E aí, com todo o conjunto, eu comecei a ver que, opa, tem resultado. E aí, comecei a passar isso para a equipe e aí todo mundo começou devagarinho a fazer as suas metas e a equipe como um todo bateu meta. E aí logo me promoveram para supervisor da equipe. Então, para eu replicar isso para as outras equipes. E aí foi um divisor de águas ali que eu identifiquei que realmente, se eu focar no que eu posso fazer pelo cliente, resolver a dor dele, tá tudo certo. Ali eu vou ganhar muito dinheiro. Legal. E Tadashi, onde foi o momento assim na tua trajetória que tu teve assim a maior capacitação que tu viu que, pô, de fato, vendas era isso que tu mais se identificava, que tu tinha de fato esse tino para isso, que foi um start assim, onde tu acredita que alcançou esse momento assim para justamente estar aprofundando mais nessa área e até mesmo conseguir ajudar hoje os consultores que você auxilia, né, como o Henrique também e outros, né? Se foi nessa empresa ou se teve uma outra experiência bacana em outra empresa também? Foi numa multinacional do mercado segurador. Olha só. E foi teoricamente recente, né? Mas ali ficou muito claro que para eu conseguir ajudar uma equipe, pessoas, desenvolver elas, alcançar uma alta performance, eu tinha que me desenvolver muito mais e de forma constante, né? Então, nessa empresa, eu aprendi que a arte de vender, por assim dizer, a técnica, eu gosto de separar isso. A técnica é uma coisa. A arte é outra. Porque a técnica vamos lá, ferramentas PNL, rapport, você criar algumas contornos de objeções, mas a arte que eu chamo, que é você saber
rir na hora que tem que rir, saber colocar uma piada na hora que tem que colocar, e na hora que precisa pressionar e não tensionar, que são coisas diferentes, fazer também. Então ali eu aprendi tudo isso, porque ali, antes de assumir um time de CLTs, eu cuidava de um time de PJs. Então foi a minha primeira experiência conduzindo um time de PJs. E aí a cobrança é diferente. Inclusive não pode ter cobrança. Eu não posso chegar para o cara e falar, olha aqui, tu tem uma meta, tu tem que me entregar isso aqui no final do mês. O cara vai olhar para mim e vai dar risada. Eu falo, cara, amigo, eu sou dono da minha empresa. Eu trabalho se eu quero esse mês. Boa, você até comentou ali da questão de PNL. Eu acho que é interessante explicar para o pessoal de casa entender também o que seria o PNL, né? Que é algo que é muito falado, por exemplo, quando você compra um curso propriamente, mas poucas pessoas entendem de fato o que é o PNL. PNL, né? Programação Neurolinguística. É um conjunto de ferramentas, né, da área de psicologia que faz você ter uma leitura muito mais apurada de quem você está conversando, né? Isso para qualquer área, relacionamento pessoal, profissional. Só que é um conjunto de ferramentas muito complexo. Hoje eu vejo que tem muitos cursos de PNL que fazem imersão de 2 dias. E assim, com todo o respeito, né, mas eu acho muito difícil a pessoa conseguir absorver tudo isso em 2 dias. Foram ao todo 1 ano e quase 2 imerso só nesse universo, que é justamente para aprender cada ferramenta, cada ponto, como fazer uma técnica de espelhamento, como fazer uma técnica de ancoragem, como trazer o PNL para o que eu quero, que é realmente ter uma leitura muito precisa da pessoa. Hoje eu consigo pegar um cliente e olho no olho ou videochamada, identificar se ele está realmente entendendo o que eu estou falando, se ele está comprando a minha ideia, se ele está resistente, que palavra gatilho eu vou usar para despertar a atenção dele. Tudo isso eu consigo fazer. E eu consigo também hoje ensinar os meus planejadores que eles utilizem isso para a vida deles. Boa. E você já comentou, enfim, que a gente precisa estar mais integrado àquela questão da arte de vender, né? De pensar na pessoa que está do outro lado e não simplesmente oferecer o teu produto. Cara, como essa arte de vender e tu pensar mais na pessoa que está te ouvindo e interagir mais com ela pode ganhar o jogo? Na verdade, quando as pessoas entendem que é esse o segredo, cara, elas começam a ter muito sucesso. Porque venda é um processo de confiança. Quem está ali do outro lado, ele tem que confiar em você, no seu trabalho, nas suas qualidades. Só que também a venda é você resolver uma dor da pessoa. Dificilmente você vai fazer uma venda que seja racional, é emocional. É eu identificar o que a pessoa está querendo me dizer. O meu sonho, eu brinco isso nos treinamentos, né? O meu sonho é me aposentar na praia e pescar. Cara, o sonho da pessoa não é esse. É buscar o fundo da sensação de estar numa praia e pescando, que vai resgatar alguma coisa para ele. Seja uma memória de infância, seja uma tranquilidade, seja fugir de um caos de uma cidade. Então, hoje, eu sempre falo, vocês têm que saber se vender e como que vocês vão resolver a dor do cliente. Porque produto por produto, serviço por serviço, cara, concorrente hoje tem a dar com pau, querendo ou não. Né? Não vou citar bancos, mas vou citar produtos mais simples. Cara, tô a fim de comer um hambúrguer. Cara, um hambúrguer tem KFC, McDonald's, Burger King, tem 500 mil. E aí, você vai comer qual? Você vai escolher qual? Provavelmente algum que te remete a alguma coisa. Tu já teve uma experiência muito boa no passado e tu se recordou, né? Que eu quero ter aquela sensação de novo, daquele específico, né? Exato. E aí é isso que eu falo. As pessoas elas têm que vender sensações. Elas têm que vender exatamente um sentimento para a pessoa. E não um produto. Porque é o que eu disse, produto por produto, cara, amanhã, sei lá, daqui a pouco tá na BTG, daqui a pouco tá na XP, daqui a pouco tá no Banco Inter. Os produtos vão mudar. Só o que não vai mudar? O profissional que está por trás. Então, hoje tu considera que a parte mais humanizada é um pilar de extrema importância? Com certeza. A parte de entender o cliente é fundamental, ainda mais nos dias de hoje. As pessoas elas estão cada vez mais carentes de escuta, né? De escuta e de atenção. Porque as pessoas, se você falar com um vendedor, que é aquele primeiro tipo que eu falei lá no início, ele vai fazer uma pergunta para você e aí você vai dar uma resposta.
mas ele não está prestando atenção na tua resposta. Ele tá preocupado em apresentar o produto dele. Então ele vai perguntar um exemplo. Qual é o seu sonho? A mesma resposta. Me apresentar com uma casa na praia para pescar. O cara vai ouvir isso e vai falar, não, legal. Eu tenho aqui um produto ou um serviço que vai te ajudar a chegar lá. Esse é o cara que não vai conseguir vender. Por quê? Porque o cara não foi a fundo entender o que significa casa. Qual que é a praia? Por que pesca? Poderia ser se aposentar jogando golfe. Poderia se aposentar jogando pôquer. Então, ele não fez perguntas para o cliente, ele não foi atrás desse lado de entender, de escutar, de acolher. Hoje, o cliente ele precisa ser acolhido. Ele precisa, em eras digitais, de informação muito rápida, de que tudo troca, o cara quer essa atenção. Ou ele pode até vender, né? Só que com certeza a taxa de conversão dele vai ser muito menor do que a taxa de conversão daquele vendedor que ele pratica esse spin selling, né? Que é uma técnica depois que a gente pode aprofundar, o PNL. Então, com certeza, quem faz essas perguntas mais intuitivas para entender, conhecer mais a fundo, né? E, claro, não é só perguntar, tem que ter o interesse genuíno, né, da parte do vendedor. Com certeza a taxa de conversão vai ser muito maior, né? Com certeza, concordo. Boa, aproveitando até o gancho, a gente já falou então da importância de ter um tratamento mais humanizado e principalmente uma escuta ativa, que é você saber ouvir o cliente e aí se interessar de fato, ter um interesse genuíno pela história dele e aí depois a gente gerar os demais passos, né? Além disso, a gente sabe que tem mais métodos de venda, né? Que é o César comentou sobre o spin selling. Cara, eu sei que tu tem uma metodologia própria também de venda, né? Que inclusive você passa nos treinamentos, né? Se pudesse explicar essa metodologia, tipo, num passo a passo, até para a gente se aprofundar mais, o pessoal entender que, de novo, não é só oferecer algo, mas tem toda uma complexidade por trás de uma venda. É só você pegar de exemplo uma operadora telefônica. Os caras te ligam o dia inteiro, ficam ali te incomodando, você vê que é uma operadora, você já desliga na hora, né? Mas até é difícil de achar que eles conseguem fazer negócio, né? Desse modelo deles aí. Eu sinceramente, acho que muito pouco. Né? Exato. Então, cara, se pudesse explicar o teu método, aquilo que você acredita que é o mais assertivo na tua visão na questão de vendas. Claro. A primeira etapa, na verdade, eu não gosto de pensar em empresa ou no cliente. Gosto de pensar no consultor, no planejador, ou enfim, a equipe que estiver comigo, né? Primeira coisa é saber entender qual que é o objetivo e o sonho dele. Cara, se ele não tem bem definido isso, não tem como a gente chegar em lugar nenhum. Uhum. Então, hoje, um dos principais erros que eu vejo são empresas ou equipes ou vendedores que eu faço ali, 100 ligações por dia, vendo 15 propostas no mês e estou tranquilo ganhando meus 6, 7, 8 mil. Beleza, mas o teu objetivo era ganhar 6, 7, 8 mil? Ou era ganhar 10, 12, 15? Porque se era ganhar 10, 12, 15, está fazendo errado. Então, a primeira etapa do meu processo é entender isso. Qual que é o objetivo do meu consultor? Beleza. Objetivo, ele tem que vir definido com prazo, porque senão não faz sentido. Então, o cara criou um objetivo. Não, eu quero tirar 12 pau por mês. Beleza. Quando? Em 3 meses. Tá. Agora vamos avaliar o quanto que tu quer fazer isso. Então eu testo muito no início a questão do quanto a pessoa quer também. Porque, ganhar 12 pau por mês em 2, 3 meses, é o sonho de muitos brasileiros. Mas você está preparado para sofrer a dor disso ali? Porque no início, meu querido, não é fácil. Quem lida com vendas e vendas consultivas é mais difícil ainda. Porque vai fazer uma prospecção fria, ou mesmo que seja com recomendação, cara, você não tem lá de cara numa empresa nova 200 nomes para você ligar. E se tiver, é contato frio, que é mais difícil ainda. Uhum. Mas então você precisa entender então, né, qual que é o objetivo, o sonho, prazo, e ver se tem a possibilidade de aguentar essa dor. Cara, se tem, beleza. Aí agora a gente começa no método, que é criar um funil de vendas para essa pessoa. Então, beleza, você já mostrou para mim que as 3 primeiras etapas tá top. Agora a gente vai precisar criar um funil de vendas. Então, para você chegar nesse objetivo, e aí eu faço uma engenharia reversa. Então, o objetivo é 12 mil reais? São 12 mil reais? Beleza.
Então, hoje, o seu ticket médio, sei lá, é 5 mil, e aí você tem 100 contatos para ligar, cara, você precisa fazer pelo menos 20, 15 agendamentos na semana para que você feche de 4 a 5 negócios por semana para chegar no final do mês com esse objetivo X. Ponto. Definiu isso aí agora a gente vai para a parte de treinamento. E aí na parte de treinamento eu utilizo PNL, técnicas de venda, spin selling, e muita gente confunde a parte do spin selling com é contar uma história. Cara, contar uma história, ela tem que ter início, meio e fim. E ela tem que ser muito precisa e ela tem que fazer sentido. Só que ali ocorre o principal erro que eu vejo. Tem que fazer sentido para quem? Não é para o consultor, não é para a empresa. É para o cliente. Então não adianta eu contar a minha história. Eu vou conseguir resolver esse problema para ti. Beleza, tu e mais 5 mil pessoas ali fora. E aí, qual que é o teu diferencial? Então aí volta na questão que o Henrique falou de, por exemplo, telemarketing de operadora. Claro, Vivo, TIM, todas elas têm internet de, sei lá, 15 mil gigas se quiser. E daí? Qual que eu vou escolher? Então o que eu insiro já nesse programa de treinamento com os meus consultores ou planejadores, né? Eles têm que entender, primeira coisa, a psicologia do cliente, não a deles. Esse cara, ele fala mais racional ou mais emocional? Ele é o tomador de decisão ou ele precisa ter mais alguém junto? Esse cara, se eu começar a apertar, ele vai espanar ou ele vai me escutar mais? Depois que você conseguir fazer a identificação do perfil, beleza, agora eu posso contar uma história bonitinha. Agora eu vou contar a história do cliente. Olha, seu cliente, baseado no que você me falou e no que eu entendi, a sua vida funciona assim hoje, ou seja, estou contando o início da história. Eu vou entrar nesse meio, que é para te ajudar a construir uma jornada, para você chegar lá no objetivo X, Y, Z, dentro de tal prazo. Concorda comigo? É importante fazer o cara concordar. Concordou? Beleza, agora a gente vai para o final do spin selling, que é, ok, então você já viu o valor, você viu que faz sentido, você pode pagar? Beleza, agora fica melhor no cartão ou no Pix? Boa. E só antes, complementando, essa tua metodologia, né? Eu tenho certeza que ela é muito eficaz, praticada ali pelos consultores, enfim, nós da área financeira, mas quem nos assiste é de várias áreas, né? Tu acredita que essa metodologia pode ser aplicada em qualquer área ou tem alguma área assim de maior adesão? Por exemplo, o médico que é recém-formado, que vai montar seu consultório, advogado recém-formado que está com seu escritório de advocacia, precisa captar clientes, né? Ou qualquer outro profissional que, enfim, é formado ou está colocando a sua empresa para conseguir captar cliente, né? Até porque se não tem cliente, independente da empresa do setor, não tem negócio, né? Tu acha que essa metodologia é eficaz e pode ser utilizada em qualquer setor? Qualquer setor. Porque qual que é o cerne dessa metodologia? É conhecer pessoas. Se você conhece a pessoa que você está conversando, você prestar muita atenção. E aí, quando eu falo prestar muita atenção, é no detalhe. É olhar a vestimenta, relógio, o cabelo que a pessoa está... Se ela está um pouco mais suada, se ela está ajeitada, não está. Tudo isso diz muito sobre ela. Concordo. E diz muito sobre você, se você está prestando atenção nisso ou não. Então, se você conhece pessoas e consegue extrair dores dela, a venda ela ocorre em qualquer processo, em qualquer setor, em qualquer profissão. Então, eu sempre digo, a técnica, PNL, spin selling, tudo isso é legal, é bonito, funciona. Se você não conhecer pessoas... você não vai conseguir aplicar nenhuma delas. A venda é a engrenagem do teu negócio, né? Sem um vendedor ali, todo mundo que tem um negócio próprio, e até mesmo quem não tem um negócio já vendeu algum dia, né? Querendo ou não, se vendeu para entrar naquele ramo, adquirir aquele emprego, e aí precisa ter um vendedor para vender os seus produtos também, para vender o seu negócio, né? E aí você comentava que, beleza, a gente se aprofundou na história do cliente e chegou no ponto final do cliente fechar ou não o negócio contigo. E, cara, eu acho que a maior dificuldade hoje é do planejador, ou enfim, da pessoa ter essa frieza de falar para a pessoa, pô, você quer fazer à vista ou parcelado. Como que a gente pode criar essa maior firmeza nas pessoas no momento final da venda? Aí entra um complemento do que César perguntou, né? Já vai da pergunta dele, que é, cara, isso encaixa em qualquer profissão?
Sim, porque essa frieza que você chama, na verdade, ela é confiança. Isso você cria com hábito. E o que eu sempre prego para os meus planejadores e consultores é que, cara, você tem que saber que você é muito bom no que você faz. A primeira pessoa que você vai vender é você mesmo. Se você não sabe que você é bom, você não vai passar isso para o seu cliente. Se a gente não acredita no nosso produto que a gente está vendendo, eu acho muito difícil. Isso eu concordo totalmente. Se nem nós acreditamos na solução que a gente está entregando para resolver qualquer problema, vai ser muito mais difícil, né, da gente conseguir estar vendendo para outra pessoa. Exato. Eu gosto de trazer um exemplo, César e Henrique, até para nossa área, né, lá do Grupo Capital, que o principal cliente ele é médico. Não atendemos só médico, mas o principal é. Então eu sempre trago esse exemplo, baseado já respondendo a tua pergunta de forma bem direta. Você tá lá com dor nas costas já faz 2 semanas, cara. Aí você vai no consultório médico, o médico olha para você e fala: sério, você tem que tomar esse remédio aqui por 1 semana, 2 vezes ao dia. Custa R$500. Você não olha pro cara e fala: tá, eu vou pensar. Não, você vai lá e vai comprar o remédio, porque tá doendo, certo? Certo. Cara, a negociação é a mesma coisa. A minha técnica, o que eu desenvolvo com os meus planejadores é exatamente isso. Ao longo de toda a conversa, e é uma conversa, não é uma apresentação. Eu não gosto desse termo. A gente não apresenta para o cliente, a gente conversa com o cliente. Ao longo da conversa, você já vai tirando todos os nãos da pessoa. A mesma coisa do médico. Você já está mostrando tanta propriedade para o seu cliente que quando chegar no final, ele não vai olhar para você e falar: vou pensar. Porque ele está visualizando que você é o profissional correto, sério, e que vai resolver o problema dele. E sim, você levantou que ele tem problemas. E você já levantou que tem a solução. Então, é a mesma lógica do médico. Você chegou no final, tirou ao longo de toda a conversa todos os nãos dele. Chegar no final e você receita para ele a solução, ele vai comprar. Não tem por que ele não comprar. Desde que, bem claro, caiba no bolso dele. Claro. Ele entenda o valor daquilo. Acabou. Boa. E, cara, nesse tempo de mercado, quais que são as principais desculpas que as pessoas dão do outro lado para não comprar o teu produto ou o teu serviço, que você ouve no dia a dia, enfim? A gente escuta de tudo, né? Preciso pensar, que para mim é uma desculpa, realmente, e eu não gosto, eu não aceito. Preciso pensar, eu falo para o cliente: ok, então alguma coisa não ficou clara. E de vez em quando eu me coloco até na posição: me desculpa, então eu fui incompetente. Porque você precisa pensar e eu não consegui deixar claro a solução do problema. Mas esse ainda é um questionamento que você consegue, enfim, aprofundando um pouco mais, contornar. Mas agora, para mim, assim, até compartilhando, o mais frustrante é ter que falar com minha esposa. Sério, quando fala a gente, desde o início, por que a gente não pensou em trazer a esposa para conversa, né? Que nem comentou, entender quem que é o tomador de decisão. Muitas vezes a gente está conversando com uma empresa que tem, 3 sócios, eu estou falando com 2, mas talvez esses 2 não são os principais tomadores de decisão, né? Tá faltando um que é o sócio majoritário, o principal, ou muitas vezes é a esposa que administra as finanças, né? E não é o homem da casa. Então, e esse com certeza, está faltando ter que conversar com minha esposa, ou faltou outra pessoa, esse acaba sendo um dos mais frustrantes. Mas, né? César, na minha metodologia, e o Henrique sabe disso, eu já crio isso na ligação. Esse filtro ele tem que ocorrer na ligação. Perfeito, concordo. E aí a gente bate muito na tecla, eu bato muito na tecla com eles, que eles têm que ter essa propriedade, inclusive, de identificou que não é o tomador da decisão sozinho, não leva para a reunião sozinho. Com certeza. Mas então o cliente vai olhar e vai dizer: mas então você prefere não fazer a reunião comigo? Prefiro, porque, cara, eu tô lá dando o show da minha vida. Tô fazendo o meu melhor pitch de vendas, perdendo 1h30 explicando para o cliente. E aí, encerra a reunião, ele diz: eu preciso conversar com a minha esposa. Meu Deus. E aí, sabe o que ele vai vender para a esposa dele? Ele vai olhar para a esposa e vai dizer: o Tadashi lá tá me vendendo uma solução para melhorar as nossas finanças e custa R$8.000. Ele não vai passar nada daquilo que tu apresentou, não vai nada. Ele vai dizer o meu nome, vai dizer que eu vou resolver um problema e o preço é R$8.000. A pessoa vai olhar para ele e vai dizer assim: nossa, não, tá você maluco. vai cair num golpe. Capaz, R$8.000 isso a gente faz sozinho. Aqui entra até uma diferença de venda, né? Se a gente for comparar, porque a gente fez uma venda complexa para uma pessoa e ele está fazendo uma venda simples para outra pessoa, né? Como Exato. se fosse um vendedor, Como se nada fosse contra, obviamente, um vendedor de praia ali que faz uma venda simples oferecendo um determinado produto, né? Então,
Tem essa diferença também. E a gente sabe que existem mais processos de venda, né? Que é o processo pós-venda, que é tão importante quanto a venda, porque aí a gente tem a ideia de gerar um cliente vendedor, né? Que a gente chama que o cliente vai nos vender. Então, se puder abordar um pouco, como que tu enxerga essa questão do pós-venda? Ela é tão importante quanto a venda? Não tem relevância? Enfim, qual que é a tua visão a respeito disso? Ela tem muita relevância porque no nosso mercado, principalmente, depois da LGPD, a gente não pode sair comprando listas e, né, fazendo esse filtro. Então, se você não consegue extrair uma recomendação de um cliente, alguma coisa no teu processo foi errado. E a recomendação que eu digo, ela tem que vir até de forma passiva. Você não precisa nem pedir. É aquela lógica do, foi lá, sei lá, fui lá conhecer uma hamburgueria, eu gostei muito. Cara, para mim, é muito lógico eu logo em seguida mandar uma mensagem ou para o meu melhor amigo, para minha melhor amiga e dizer, cara, tu tem que vir aqui. Nossa, a comida é muito boa e o preço é justo. A mesma lógica tem que fazer com nós. Os vendedores, eles têm que ter isso. Só que isso só ocorre se o pós-venda for muito excelente a nível do que tu entregou. Então, por exemplo, coisas básicas que nem todo mundo se dá o trabalho de fazer, porque é trabalhoso, né? E trabalhoso não significa que é coisa ruim, né? Trabalhoso é uma coisa normal. Lembrar de pequenas coisinhas. Faço um exemplo aqui com vocês mesmos, né? Provavelmente vocês têm um dentista que vocês frequentam há alguns anos, provavelmente a mesma pessoa, ou sei lá, uma vez a cada 6 meses, uma vez por ano, um mecânico de confiança, um médico que vocês vão uma vez por ano, normal. Cara, quantas vezes ao longo desses anos todos esse profissional lembrou de te mandar um parabéns genuíno no teu WhatsApp de aniversário? Ou acompanhou tuas mídias sociais e viu que, nasceu um filho, foi lá e te deu parabéns, perguntou o nome, aquela coisa. Cara, nenhum. Eu não conheço nenhum. E aí isso eu passo para os meus consultores. Custa alguma coisa? Leva quantos segundos para você mandar uma mensagem? Você salvar no celular o aniversário do teu cliente. E aí lá no aniversário você mandar. Mais importante que isso, pega o aniversário da esposa do cara, da filha do cara. E aí a gente vai criar uma conexão com essa pessoa que pode parecer boba falando assim. Só que na cabeça dele, ele vai pensar a mesma lógica que eu disse para vocês. Cara, nem o meu, sei lá, mecânico que está 10 anos comigo faz isso. O meu dentista não faz isso. Cara, muitas vezes o parente do cara não faz isso. É isso que eu ia falar, cara. Muitas vezes, eu tenho amigos que muitos anos desde a infância que esquece meu aniversário, não manda parente, né? Então, se o cara pensa, esse cara aqui que é meu consultor financeiro ou é o meu cara que cuida das minhas finanças, né? Um profissional aí de outro setor, ele tá me chamando, mandando parabéns, felicitações. Até meu amigaço de infância não mandou, então com certeza tu ganha muita moral, né? E tem, dentro ainda do pós-venda, tem uma técnica do rapport chamada Quick Win, que é você dar uma vitória rápida para o teu cliente de graça. Ele não precisa estar te pagando mais nada para isso. Mas daqui a pouco, você tem um perfil relevante ali na tua carteira. Vamos citar um exemplo de investimentos. O cara tem lá uma carteira, sei lá, de 30 milhões contigo. Um cliente só, tem 30 milhões contigo. E daqui a pouco, por mais que você não esteja no seu momento de fazer uma reunião com ele, alguma coisa formal, mas acontecia alguma coisa e você lembrou dele, cara, isso muda na vida do cara. E é a mesma lógica. Ele mesmo vai pensar, poxa, cara, o cara lembrou de mim de uma conversa que a gente fez 2 meses atrás, não tinha obrigação nenhuma de me ligar, não sei o quê, e o cara me mandou uma notícia. Olha que top. E aí levou quanto tempo da tua vida isso? 1 minuto. Com certeza. É aquela ideia de fato, se interessar pela pessoa. E analisando esse cenário também, a gente percebe que as vendas, a gente não aprende a fazer uma venda do dia para a noite. E que muitas vezes a gente tem um processo e um determinado tempo, né? Cara, tu entende que hoje tem um tempo mínimo de aprendizado para você saber vender bem algo e um tempo mínimo que você precisa pescar ali o teu cliente no dia a dia, enfim, até que ele feche negócio contigo? Boa. Vamos separar em 2, né? Já que você falou. A primeira vai muito de quanto a pessoa quer, cara. Eu já passei por consultores que para a evolução demoraram 7, 8, 9 meses. Já passei por consultores que, cara, no primeiro mês já bateu meta.
Então, sempre falo o exemplo, não vou citar nomes aqui, mas teve uma menina jovem, muito jovem, numa equipe. Já escutei muitas vezes esse exemplo. Cara, é porque foi muito diferenciado. A menina, no primeiro mês, ela não trabalhava com vendas, ela trabalhava numa academia e ela fazia suporte para os personal e tal. Só que o diferencial dela é que ela queria. O sonho dela é ganhar dinheiro. E ela entendeu que vendas é o caminho para isso. E que só depende dela. E se só depende dela, cara, ela está disposta a fazer o que for preciso. Desde que, obviamente, seja tudo dentro das éticas normais. Então, eu contratei ela. E aí, na nossa primeira reunião, ela perguntou, Tadashi, o que eu preciso fazer para ganhar muito dinheiro? E a primeira pergunta que eu fiz para ela, beleza, o que é muito dinheiro para você? Qual que é o seu objetivo? Qual que é o prazo? Depois de fazer isso tudo, eu falei para ela, olha só, você vai precisar fazer, hoje a minha equipe faz uma média de 100 ligações por dia. Você vai precisar fazer o dobro disso. Mas se você fizer, eu te garanto, e eu vou te treinar todos os dias, e eu te garanto que vai chegar daqui a 2, 3 meses, você vai estar ganhando o que você está me falando. Só que você tem que fazer. Cara, a menina, e eu nunca incentivei isso, que fique bem claro, mas a menina, ela levou o foco tão num outro nível que ela tinha 1 hora de intervalo para almoço. Ela almoçava em 30 minutos. E os outros 30 ela usava para fazer ligação. Enquanto o pessoal saía às 5h30, 6 horas do escritório, ela ficava até às 8. Então, aqueles números que eu falava para ela de fazer 200 ligações por dia, ela fazia mais. E nunca tinha ocorrido isso. No primeiro mês dela, ela bateu a meta. Que tinha... A média era que pelo menos os vendedores ali dessa empresa demoravam de 3 a 5 meses para alcançar a meta. E ela fez no primeiro. E aí a gente pensou, tá, beleza. Vamos ver também se não é, né? Tipo assim, se não tá queimando a largada, né? Cara, segundo mês a mesma coisa. Terceiro mês a mesma coisa. Até que chegou uma hora que o pessoal falou, não, peraí, vamos fazer uma reunião e entender o que está acontecendo. Tem alguma falcatrua, tem alguma coisa acontecendo. E aí eu falei, não tem. Vocês querem entender o segredo? Ela tá seguindo o método e tá com intensidade. Cara, intensidade ganha de competência, ganha de técnica, ganha de... Cara, o que você quiser. A pessoa que não desiste, que ela tem vontade, cara, ela vai, entendeu? A técnica a gente ensina, esse não é o problema. Só que eu não posso pegar a pessoa pela mão, sentar ela na cadeira e fazer ela fazer 200 ligações, fazer ela fazer 20 reuniões na semana. Isso não tem como. O que eu ensino? Técnicas de fechamento, técnicas de controle de objeção, PNL, pincel, essas coisas. Cara, a menina detonou. E realmente, depois a gente começou a replicar e aí a gente separa o que eu te falei. Quem quer realmente, cara, chega no objetivo. Quem não quer, não chega. Então, respondendo a tua pergunta de forma direta, o tempo que a pessoa leva para alcançar uma excelência em vendas é o tempo que ela determinar, cara. Se a pessoa quiser ser muito, muito boa em vendas em 2 meses, ela consegue. E o restante da pergunta sobre a questão de tu mapear o cliente, ficar pescando ele, mandando um parabéns, enfim. Você enxerga que tem um período limite disso? Pô, cheguei aqui, fiz isso por 1 ano, o cliente não fechou negócio comigo ainda, não vai mais fechar. Ou você entende que também é muito flexível, não tem como prever isso? Não, é flexível, mas também o que eu não gosto é de perder tempo, né? Eu sempre falo, existe o não definitivo, que é realmente aquele cara que, tipo assim, velho, você pode continuar me ligando, não tem problema, mas eu vou te dizer não, porque eu já tenho isso e aquilo. Ou eu já tenho dinheiro. Quer dizer, eu não tenho dinheiro para te pagar. Beleza. É o não definitivo, que para mim é o único aceitável. Se o cara não tem dinheiro, realmente não tem o que fazer. Mas o resto eu gosto de ter cadência. Cara, cadência faz parte de rotina diária, disciplina, de todo vendedor, de qualquer área. Então, para mim, eu sempre falo para os meus consultores, a cadência correta é, cara, a primeira semana você vai tentar ligar para o cara uma vez pela manhã e uma vez pela tarde. Em horários diferentes nessa semana. A partir da segunda semana, você vai fazer as 2 ligações e mais uma mensagem no WhatsApp. A partir da terceira semana, você vai incluir um e-mail. E no final da terceira semana, o cara realmente não te respondeu, não quis nenhum tipo de contato, aí você descarta o cara. Para sempre? Não. Dá um intervalo de 2, 3 meses, volta a fazer a mesma cadência. Aí, fez a mesma cadência. No final do terceiro mês, aí beleza, aí dispensa o cara. E aí daqui a 1 ano, entra em contato com o cara. Boa. E, cara, a gente já conversou, você citou há pouco o exemplo daquela menina, enfim, a respeito do querer também. Entra uma coisa que está muito em alta hoje no mercado, que é a questão de saúde e bem-estar do próprio vendedor em si.
como que a gente faz para ter um equilíbrio hoje entre o teu querer, é óbvio, né? O teu trabalho, enfim, e também a tua saúde, o teu lazer? Aí a gente volta naquele ponto inicial. Para ti, o que é um bem-estar e equilíbrio? Porque para ti é uma coisa, para mim é outra, para o César é outra. Mesma coisa, perguntar para um vendedor quanto que tu quer ganhar. Para alguns, muito é um certo valor, né? Enquanto para outros pode ser algo totalmente diferente. A chave que tu está me perguntando dessa parte de equilíbrio, ela é muito delicada, né? Porque, cara, é uma balança, tá? Não existe ninguém milionário hoje que não teve uma intensidade muito alta e sacrificou alguma coisa no início. Se existe, ou é herdeiro, ou, né, enfim, ganhou na Mega Sena, alguma coisa assim. Mas trabalhando, não existe. Se existir, né, por favor, alguém me aponta aí, porque eu não conheço. Nenhuma história de sucesso que o cara tem muita grana hoje que ele não precisou abrir mão de alguma coisa. O que eu vejo hoje é que existe uma certa relutância de algumas gerações que eles não querem ter esse sofrimento. Eles não querem fazer o que, por exemplo, a minha geração e a anterior à minha fazia. Na época dos meus pais, por exemplo, cara, era normal com 40 anos tu já ter cada um carro, uma casa quitada, uma na praia, aquela coisa. E aí a gente pergunta, pô, mas como é que eles conseguiam? Porque, pô, era mais barato, era isso? Não, cara, eles trabalhavam muito. A vida dos caras, primeiro, não existia celular, não existia distração. Então os caras focavam em trabalhar. Então eu lembro que, por exemplo, escritórios que meu pai trabalhou, minha mãe trabalhava nessa parte de administração, essas coisas do gênero de engenharia, cara, 8 da manhã iniciava, cara, 1 hora de almoço e tipo assim, 7 da noite eles estavam em casa. Hoje eu escuto muitas vezes em entrevistas de candidatos, os caras perguntando, mas tipo assim, tem um horário determinado? Porque eu gostaria de trabalhar, sei lá, 4 horas, 5 horas por dia. Eu falei, cara, não tem. Só que você vai receber proporcional a hora que você trabalhar. É isso. Eu acho que esse é um ponto que está pegando mais, principalmente na galera mais jovem hoje em dia, né? Porque eles pensam, pô, por que eu vou que nem antigamente, geração dos meus pais, começar cedo, sair tarde, ralar, ter esses picos de intensidade, como tu mesmo disseste, se hoje em dia a gente vê pessoa trabalhando mais no digital, enfim, até mesmo o próprio celular, né? Ganhando muito mais e fazendo muito menos. Então, isso eu acho que é um ponto que atrapalha, né? Porque não é economia real. No final das contas, não é isso que move um país, né, que faz esse crescimento real para a sociedade. Então, eu acho que isso distorce bastante também, né? Só para concluir esse assunto, é uma das coisas que eu falo, eu gosto de comparar isso que você trouxe, César, com um jogador de futebol. É a mesma coisa, o pessoal, não, mas para quê? Hoje eu vou ser TikToker, vou fazer uma dança e vou ganhar milhões. Cara, é a mesma coisa de jogador de futebol, cara. Neymar só tem um, velho. Vai ver quanto que ganha o pessoal do time do Caxias, do Aimoré. Tem cara que faz Uber e nada contra, mas tem cara que precisa complementar a renda porque o salário do cara de futebol é R$1.000 e poucos. Então é a mesma lógica. Tem como você ser um TikToker famoso, com milionário? Certeza. Tem, mas você vai ser e vai ter 300 mil fazendo a mesma coisa que você faz. Aí é que tá essa comparação. Boa, legal. Cara, a gente já falou muito de como vender, enfim. E agora, trazendo um pouco pro tema central do nosso canal propriamente, que é o equity, a geração de valor, né? Qual que é a importância do vendedor dentro da empresa, dentro do negócio de uma pessoa? E você acha que o vendedor em si, ele tem essa valorização que ele deveria ter no mercado? Não em todas as empresas. Algumas empresas já estão acordando para isso e vendo que, cara, sem o meu comercial, sem a minha base ali, não tem empresa. E não é desmerecer as outras áreas, mas é o comercial que faz entrar dinheiro. Não adianta. É engrenagem, né? É engrenagem. O cara ele é um motor, né? Se fosse comparar com uma banda, né? Eu toco, por isso que eu comparo, é a bateria. Cara, a bateria é o que marca o ritmo. O resto, o cara pode ser muito bom vocalista, o outro pode ser muito bom em solo de guitarra, aquela coisa. Sem marcar ritmo, não tem, velho, banda. E a empresa é a mesma coisa. Sem ter uma equipe de vendas focada, de alta performance, não entra dinheiro no curto prazo. Um dos principais erros de empresas é focar só no longo prazo. Não, vamos construir uns times, assim, 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 daqui a 2 meses a gente faz isso, 4 meses isso, daqui a 2 anos a gente está onde a gente quer. Não tá, velho, porque o curto prazo é a venda, é o dinheiro que tem que entrar para gerar todo o resto. Se não tem um time de vendas bom, acabou, não vai entrar dinheiro. Boa. A gente está indo para o final do nosso episódio
E hoje, Tadashi, quais os principais conselhos que você daria para quem quer começar a se aprofundar nesse universo de vendas ou até mesmo para quem já realiza algum tipo de venda? Cara, é buscar cursos e pessoas que estão dando certo. Sempre vai atrás de pessoas que estão dando certo e estuda o que elas estão fazendo. Mas hoje tem muita empresa boa vendendo cursos bons, mas também tem uns ruins, então tem que saber garimpar, né? Mas sempre buscando aquilo que a gente falou basicamente aqui na nossa talk toda, que é conhecer pessoas. Cara, se tu conhece pessoas, se tu tem uma escutativa genuína e se interessa, isso aí já é 90% do caminho. O resto é totalmente ensinável, cara. Legal. E, Tadashi, aqui de uma forma um pouco mais prática, tá? Eu gostaria que tu me apontasse assim, o pessoal que está nos assistindo, seja se é um empresário, se é um recém-formado, como eu comentei, em uma área um pouco mais técnica, está começando sua empresa, seu negócio, né? Até mesmo para aquele empresário que já tem a sua área comercial, mas está um pouco defasada, não está conseguindo bater a meta, ter o resultado que deseja. Quais que seriam, assim, de forma prática, inicialmente, tem algum plano que tu costuma utilizar nesses casos quando a equipe não está batendo a meta ou se aquela pessoa que está começando o seu negócio para estruturar uma área comercial, quais que seriam, assim, de forma prática, os primeiros passos que tu aconselharia, né? O que tu pensa que pode fazer sentido nesse primeiro momento? Boa. Primeira coisa, eu olho para o líder. Eu vou pedir e aconselhar essas empresas, olhar para a liderança. O time ele é espelho da liderança. Então, primeiro ver como é que o líder trata, qual que é o conhecimento desse líder e se ele sabe passar. Primeira coisa. E o acompanhamento. Como eu disse, né, a gente falou que os clientes querem se sentir acolhidos e no final das contas, o time de vendas ele é o cliente interno da liderança. Então, e da empresa. Então, a empresa tem que estar de olho, primeira coisa, no líder. Segunda coisa, cara, eu gosto muito de uma frase que é erra, mas erra rápido. E se tiver que cortar alguém, corta rápido também, para não contaminar o resto do time. Então, times de alta performance, eles não costumam andar com gente de baixa performance. E aí você acaba perdendo talentos bons e fica com os ruins. Então, hoje não pode ter aquele preconceito de eu vou ter que demitir a pessoa, vou ter que... Cara, não, a pessoa, na verdade, ela pode ser muito mais feliz ou muito mais... ela obter mais sucesso em outro lugar. Talvez ela só está no lugar errado. E aí é uma responsabilidade da empresa e do líder identificar isso. E eu aprendi com um antigo gestor uma frase que faz todo sentido, que é, cara, lagartixa ela não anda com o jacaré. De longe parece igual, mas, cara, não anda. E a mesma lógica a gente tem que aplicar em times de venda. Em qualquer empresa, qualquer setor, olha para isso. Quem que são os de alta performance? O que eles estão fazendo? No time tem que ter alguém também que vai ser média ou baixa performance. Esses aqui, eles têm que sair, velho. Esses aqui, eles têm que ou evoluir, obviamente, não é cortar, mas dar um treinamento, evolui. Identifica, quer? Beleza, então eles vão virar de alta performance. Se não, não pode estar junto. Isso é algo que o chairman do BTG, né, o André Esteves, ele comenta muito. O erro ele é o nosso principal aliado. A gente tem que estar toda hora entendendo, essa semana, quando eu chego no escritório, o que eu vou errar? Né? Eu tenho que ter a noção que quanto mais eu erro, mais próximo eu estou do meu objetivo. Só que tem que tomar um cuidado. Né? Eu tenho que errar do meu tamanho, eu não posso cometer um erro maior do que o meu tamanho e o principal é aprender com esse erro, né? A gente conseguir contornar, porque sem erro a gente não pode, não dá para penalizar totalmente, né? Quando a gente erra, mas sim ter a noção que é ele que nos faz ir para frente. Exato. Mas show de bola, Tadashi. Muito obrigado, pessoal. Para quem quiser seguir esse cara aqui que é referência em vendas, PNL, quer entender um pouco melhor, quer melhorar a performance do teu time comercial ou até mesmo se tornar um vendedor melhor, Tadashi, deixa tuas redes sociais aqui para o pessoal te acompanhar. Claro, no LinkedIn é Alexandre Tadashi, no Instagram é a Tadashi. Boa. Finalizando mais um episódio, então, hoje sobre vendas com o Tadashi. Vou deixar aqui o meu Instagram também, planejadorhenrique.w. O César vai deixar o dele na sequência. Agradeço pela audiência de todos vocês e até o próximo episódio. Pessoal, quiser me seguir, cesarguarnieri.x10, lá eu detalho um pouco mais sobre nossos serviços, operações financeiras, meu trabalho em conjunto com o Henrique também. E a gente se vê então no próximo episódio.